Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre um comentário feito pela Joyce Miese. Ela diz assim: se Jesus era discípulo de João Batista e quando João morreu, Jesus na sua cabeça pensava que o Messias que João Batista esperava era ele e saiu da comunidade de João e foi criar discípulos, e outro sobre a visão dos essênios de ter dois Messias, filho de Araão e de Davi, se isso não se encaixa certinho em Jesus e João Batista. Então, João Batista seria o Messias de Araão e Jesus seria o Messias de Davi, como os essênios anunciavam que haveriam dois Messias, né? Se isso não casa certinho no que era Jesus, né? Bom, para isso eu vou trazer alguns elementos, tá? Primeiro, esse livro aqui, ó, Para Compreender os Manuscritos do Mar Morto, tá? Do Rachel Shanks. Ali ele tem um capítulo, né? Que é o capítulo que ele vai falar sobre João Batista Erecênio, capítulo 16, do Otton Betts. E ali ele vai trazer essa questão do João Batista ser essênio, né? Então ele fala assim, na página 222, a pregação de João Batista tinha várias características que também podem ser encontradas em Qumran. Por exemplo, ele usava fórmulas proféticas de censura e ameaça, como está em Mateus 3,7, aos hipócritas que vinham a ele para ser batizados, sem se ter arrependido, ele chamava de raça de víboras. Quero crer que essa estranha expressão seja o equivalente hebraico de criaturas da serpente ou filhos do demônio. Essa mesma expressão aparece nos hinos de ação de graças de Qumran, 1 QH 3,17. Em resumo, a linguagem profética de João Batista foi enriquecida pelas polêmicas da comunidade essênia de Qumran. Assim como há muitos motivos para se supor que João Batista tenha sido um essênio que poderia ter vivido em Qumran, existem também fatores contrários a essa conclusão, que devem ser avaliados tão atentamente como as correspondências. Para começar, João Batista nunca é mencionado nos manuscritos do Mar Morto, já publicados até agora. Talvez mais revelador seja o fato de João Batista nunca ser chamado de essênio, nem no Novo Testamento, nem em Flávio Josefo. Essa omissão é especialmente significativa em Josefo, pois tanto em antiguidades judaicas como na Guerra dos Judeus, ele fala sobre a cita dos essênios em várias ocasiões, como sendo uma filosofia judaica, em igualdade de condições que os saduceus e fariseus. Em Guerra dos Judeus, 2:567, Josefo chega a mencionar outro João, identificado como João o Essênio, que atuou como general das forças judaicas na primeira revolta contra Roma. Mas isso é outra época, né? Por tudo isso, seria de esperar que José identificasse João Batista como essênio. Ele fala de João Batista da época de Jesus, e esse não tem nenhuma relação com essênio. Outros ele associa com os essênios. Né? Por tudo isso, seria de esperar que José identificasse João Batista como essênio se soubesse que ele era membro deste grupo. Mais significativo ainda é o fato de João Batista ter criticado abertamente o governo civil, o que não era uma característica dos essênios. Ele chegou mesmo até a criticar o próprio tetrarca Antipas pelo seu casamento com a mulher de seu irmão. O essênio não faria isso. Com sua pregação, João provocou tanta agitação entre as multidões a ponto de Herodes temer a eclosão de uma revolta. Essa franqueza de João não parece própria de um essênio. Uma objeção semelhante pode ser levantada com referência ao corajoso interesse de João pela salvação de seus conterrâneos judeus. Isso também não parece muito próprio de essênios. Na verdade, após algumas críticas sérias, porém infrutíferas, contra os chefes religiosos e políticos do século II a.C., os essênios parecem ter se retirado da vida pública para preparar a própria salvação. Eles nunca desenvolveram uma atividade missionária, preferindo simplesmente esperar os escolhidos por Deus para se juntar à sua comunidade de salvação. João Batista, ao contrário,
ousava dirigir-se a todas as pessoas. Todas as pessoas. Tornou-se a encarnação da voz divina, clamando dos ermos para o mundo habitado. Eu sou a voz que clama do deserto. Em vez de se isolar as pessoas num lugar sagrado no deserto, ou de incorporá-las a uma comunidade santa, com regras monásticas, João as batizava, de uma vez por todas, depois delas terem confessado seus pecados. O batismo de João era no rio, não tinha nada parecido com isso nos essênios. E o batismo dos essênios era um batismo, é um ritual de purificação nas águas, muito parecido com o que era praticado no templo. Então era um ritual cíclico, tinha que ser repetido. De João Batista era uma vez só. Tá? Pelas razões expostas, poderíamos facilmente concluir que João Batista não era essênio. A comunidade essênia por um lado e João Batista pelo outro parecem ter vivido em dois mundos diferentes. A primeira, num grupo fechado de santos, cujo único propósito era a sua própria salvação. O segundo, um profeta solitário, preocupado com todo o seu povo e com a salvação deste. A discussão, porém, não termina aí. Existe uma forma de conciliar os prós e os contras. Conforme nos lembra Joséfo, nem todos os essênios levavam uma vida monástica no deserto de Judá. Com efeito, alguns chegavam quase a agir como João Batista. Joséfo até se refere a profetas essênios, e não eram falsos profetas, impostores ou mentirosos, dos quais ele tem muito a dizer, mas homens que previam e diziam a verdade, bem semelhantes aos clássicos profetas de Israel. Nisso daí, lembra um pouco aqui o James Hahn, Jesus Recordado, que ele vai falar aqui na página 366, e fala assim: quanto aos essênios, há um consenso substancial de que Qumran era uma comunidade essênia e que a maior parte dos manuscritos do Mar Morto veio de sua biblioteca. Mas as evidências de Joséfo, Guerra dos Judeus 2, 124, e Philon, Probe 76, provavelmente são suficientes para demonstrar que Qumran era apenas um ramo entre os essênios, e que outros grupos essênios viviam em várias cidades, incluindo a própria Jerusalém, onde havia um bairro de essênios lá. Tá? Provavelmente havia um bairro essênio dentro do portão dos essênios, do Monte Sião. E a disparidade do material dos pergaminhos está se tornando cada vez mais clara, com apenas alguns representantes das próprias crenças da comunidade de Qumran, com provavelmente o documento de Damasco sendo representante dos essênios mais amplamente dispersos. Então, os essênios não é esse grupo monolítico, ou seja, é possível que João pudesse ser de um grupo um essênio mais flexível, ou pelo menos que ele em algum momento tivesse participado da comunidade essênia e depois se desvinculado, criou um caminho próprio. Isso é uma outra possibilidade. Aí aqui vem, eu acredito, aqui voltando aqui no livro do Rachel Shanks, tá? Página 224. Eu acredito que João tenha sido criado entre os essênios, provavelmente na comunidade do deserto em Qumran. Mais tarde, tendo ouvido um chamado especial de Deus, ele se tornou independente da comunidade, talvez num grau maior do que os profetas essênios descritos por Joséfo, com seu batismo de arrependimento. João se dirigia diretamente a todo Israel. Seu desejo era servir ao povo e salvar o máximo possível de pessoas. Tem um outro autor que vai falar sobre isso também, que é o David Flusser, Judaísmo e as Origens do Cristianismo, aqui no volume 1, onde ele vai falar sobre que Jesus teria falado dos essênios, tá? Os manuscritos, aqui na página 174, os manuscritos do Mar Morto demonstraram que os essênios empregavam a denominação de filhos da luz, como sua autodesignação favorita. Mais tarde, no segundo extrato do cristianismo, os próprios cristãos afirmavam que eram os verdadeiros filhos da luz. Espero que, em outra parte, eu tenha sido capaz de mostrar que a doutrina de Jesus não é idêntica à teologia desse segundo extrato paulino e joanino do cristianismo, que foi influenciado pela abordagem teológica e eclesiológica da seita dos essênios. Aí ele vai mais à frente, fala uma passagem em que Jesus fala dos essênios.
Jesus, quando disse assim, Lucas 16:8, os filhos desse mundo são mais hábeis em lidar com sua própria geração do que os filhos da luz. Esses filhos da luz, possivelmente segundo David Flusser, são os essênios. Então, ele traça aí uns paralelos entre a doutrina dos essênios e ali entre Jesus, né? Então, assim, o que a gente pode dizer é o seguinte, que Jesus foi batizado por João, que indica que, no mínimo, ele aceitou o movimento de João Batista como legítimo, em algum momento. João Batista pregava o arrependimento e falava da chegada iminente do reino de Deus, algo que Jesus também pregou, né? Jesus vai iniciar o seu ministério quando João Batista morre. Quando João Batista morre, Jesus é que vai começar o seu ministério. Então, é possível que após a morte de João, ele tenha tomado para si, Jesus, a missão de continuar a pregação, mas com um novo entendimento sobre o Messias e o reino de Deus. A morte de João Batista pode ter levado Jesus a assumir a missão messiânica, reinterpretando o papel de Messias. Então, assim, de fato, os essênios acreditavam nos dois Messias, né, o sacerdotal, filho de Arão, e um Messias real, filho de Davi. Mas esse Messias real, ele era um Messias guerreiro, que iria tirar Israel do domínio de Roma. E Jesus não tinha esse papel. Então Jesus não se encaixa muito bem aí no que seria o Messias real, tá? E não há evidências diretas de que Jesus ou João Batista tenham tido contato com os essênios, ou que eles mesmos tenham sido identificados nesses moldes. Se vê essa passagem de Lucas, em que Jesus até faz uma certa repreensão aos filhos da luz ali, ao comportamento deles. Então, ou seja, existem essas diferenças que fazem com que a gente, assim, é possível que tenha tido uma influência, mas não dá para identificar nem o João Batista como um desses messias e tampouco Jesus. Não dá para traçar essa. Agora, é possível que tenha havido uma influência dos essênios através de João Batista. E Jesus, como foi seguidor de João Batista por um tempo, de alguma maneira absorveu isso, alguma parte dessa mensagem. É isso. Muito obrigado, então.